Gente, bom dia. Hoje é dia 10 de setembro. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira é o dia do nosso momento reflexão. Hoje eu escolhi um texto para esse momento que está no capítulo 18 de Lucas, que nos mostra e narra para a gente a parábola do publicano e do fariseu, ou do fariseu e do publicano. Eu quero ler só dois versículos, o versículo 10 e o versículo 11. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu gostaria de refletir hoje com vocês e de pensar um pouquinho sobre a questão do falar com Deus, porque a oração, eu presumo que na maioria das vezes, eu penso que na maioria das vezes a oração, ou ela deveria ser assim, deveria acontecer assim, é uma fala do ser humano para com Deus. E como que a oração ela pode ser uma oração que acontece da pessoa orar para a própria pessoa? Interessante, mas acontece. E o problema não é que isso aconteça. Eu digo isso porque, por exemplo, o Salmo 42, o salmista ele ora de si para si mesmo, quando ele diz assim: por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, e daí por diante. Só que agora eu tenho um outro exemplo, uma outra pessoa orando, mas que vai lá para o outro extremo. Ele está orando de si para si mesmo. Só que a oração dele, você sabe qual vai ser a oração. A oração vai ser uma oração onde ele se veste de soberba, ele olha para si, mas se sentindo totalmente capaz por si mesmo. E o motivo que o leva a orar no templo, ele é um motivo mentiroso. Ele é mais uma simulação de oração do que qualquer outra coisa. E diante disso eu fiquei pensando no falar sozinho. Eu me lembro que quando eu era garoto e as pessoas diziam que alguém falava sozinho, essa ação ela era sempre atribuída aos mais velhos. As pessoas diziam isso: o fulano está velho e ele fala sozinho. E essa questão do falar sozinho, ela sempre vinha carregada de uma carga negativa. A pessoa não estava em seu perfeito juízo. Mas será que isso é verdade? Eu creio que não. Por dois motivos. Primeiro, que falar sozinho não é uma atividade ou algo ou uma ação dos mais velhos apenas. Eu não sou mais um jovem hoje, mas quantas vezes na minha juventude eu me peguei falando sozinho? E eu não sei o que você pensa, mas eu acho que às vezes a gente falar com a gente mesmo é saudável. Quando essa fala, essa conversa com a nossa consciência, ela se dá, por exemplo, positivamente, como no caso do salmista. Eu chamo a minha atenção para olhar para Deus, para olhar para aquilo que dará certo. Agora, ela é negativa quando ela me coloca para baixo ou quando ela excede, no caso do fariseu. Eu olho para cima, mas na verdade eu não estou olhando para Deus, eu estou olhando para mim mesmo. Eu fico de pé, não quero nem me ajoelhar diante de Deus, e eu me acho totalmente capaz. Então falar sozinho é um exercício que nos ajuda. Quando no fundo a gente não está sozinho. A gente está contando com a presença ao nosso lado do Espírito Santo. Até porque não tem como a gente ficar isolado e sozinhos, né? Não tem como. Porque de Deus a gente sempre vai estar à mercê da vista, da visão, do enxergar dele. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que eu tenho que tomar cuidado quando eu oro para mim mesmo. A Bíblia apresenta essas duas situações e talvez apresente mais, eu não estou me lembrando agora, mas do salmista que ora de si para si mesmo e do fariseu que ora de si para si mesmo. Mas a diferença ela é sol e lua, ela é oeste, leste, norte e sul. Um ora de si para si mesmo cheio de orgulho, falando sozinho,
falando com a sua consciência, falando com a sua alma, mas carregando toda a soberba que ele com certeza reproduzia para a vida, para a sociedade da qual ele fazia parte, para com os colegas, amigos com quem ele convivia. E o salmista que fala sozinho, mas ele fala na solitude dele, falando com sua alma e advertindo-a para que ela pudesse perceber uma coisa, que acontecesse o que acontecesse, ele iria olhar para Deus como seu refúgio, como sua segurança, como sua força, como o objeto, se é que eu posso chamar Deus de objeto, mas eu espero que você me entenda, o objeto do seu louvor. Ele iria louvar a Deus. A minha oração é que eu e você, a gente fale sozinho, mas fale sozinho buscando todo o poder de Deus, toda a força de Deus, buscando esse falar sozinho cheio de positividade e cheio de bênção, olhando para a nossa alma e dizendo: alma, confia em Deus. Ou então falando na nossa consciência, mas nos colocando em um caminho verdadeiro, um caminho de paz. Nunca na direção da soberba, na direção da autossuficiência, porque nós não podemos orar, ir ao templo para orar com essa proposta, com essa motivação, cheio de orgulho e cheio de vaidade. Que Deus nos livre disso, não só hoje, mas sempre. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento reflexão.